E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Beatriz Machado e nas próximas 3 aulas eu vou te ajudar a se comunicar com mais segurança para atingir seus objetivos de carreira. Eu tenho certeza que no seu ambiente de trabalho você conhece alguém que sabe contar bem a própria história, que sabe dizer para as pessoas quais são seus pontos fortes, uma pessoa que sabe contar para os outros quais são seus bons resultados. E isso atrai oportunidade para essas pessoas na carreira. Eu quero que você seja uma dessas pessoas. Eu quero que você construa uma reputação de profissional competente e atinja os seus objetivos de carreira. Sejam eles uma promoção, a liderança de um projeto, fazer uma transição de carreira, fazer uma transição de empresa, trabalhar na empresa dos seus sonhos. Com certeza, tudo isso é possível através de uma comunicação mais segura. Antes da gente ir para a aula, para eu contar também um pouco da minha história, eu quero que vocês assistam esse depoimento de uma aluna minha, uma mentorada minha, que já está colhendo os frutos da jornada de uma comunicação mais segura. Muito legal ver esses depoimentos, né? Bom, agora eu vou contar um pouco da minha história para você entender por que eu cheguei até aqui. Eu costumo me descrever como uma mulher introvertida, mas não tímida, bastante curiosa, bastante criativa e inconformada com a forma como as coisas acontecem se eu não concordo com elas. Por isso, no meu trabalho, uma característica muito marcante minha sempre foi a de me comunicar muito bem, a de expressar a minha opinião, independentemente do meu cargo, independentemente da minha posição. Porém, eu reparei com o passar dos anos que esse comportamento realmente não é comum na maior parte das pessoas que não são líderes, justamente por medo. E esse medo que eu também sinto, que é o medo do julgamento, o medo de passar alguma vergonha, ele não pode nos parar, porque é justamente o silêncio causado pelo medo que faz com que a gente não seja reconhecida como profissional competente, que faz com que a gente não seja lembrada numa oportunidade de promoção, que faz com que a gente não seja lembrada na hora que abre uma vaga que seria a posição dos nossos sonhos, ou que abre uma oportunidade para a gente migrar para a empresa dos nossos sonhos. E foi nessa busca por desenvolvimento que eu encontrei o branding pessoal. Eu não sei se você sabe, mas eu trabalho com marketing já há mais de 8 anos numa grande organização. Com certeza as marcas com as quais eu trabalho estão presentes no seu dia a dia, aí na sua casa. Tô falando de marcas de sabão em pó, maionese, shampoo, enfim, uma série de bens de consumo do dia a dia. Essas marcas, elas têm muita estratégia, elas têm muita clareza das audiências delas, elas têm muita clareza de quais elementos de comunicação elas precisam usar para transmitir uma mensagem assertiva para os seus consumidores, elas precisam saber em quais pautas elas vão entrar e em quais pautas elas não vão entrar. E o branding pessoal é justamente a transposição de todas essas técnicas, de todas essas estratégias utilizadas para produtos aí do dia a dia, para pessoas. Então, quando eu descobri essa técnica, quando eu descobri que eu poderia fazer essa transposição, para mim foi muito fácil. Eu fiz a transposição para mim mesma e hoje eu posso dizer que dezenas de outras mentoradas minhas também já se beneficiaram da minha metodologia e estão por aí se comunicando com mais segurança, com mais clareza, com muito mais autoconhecimento e autoconfiança. E como vão funcionar as nossas 3 aulas? Na primeira, que é a de hoje, eu vou te falar quais são as travas da comunicação que impedem a gente de se comunicar de forma segura ou que fazem com que a gente se comunique, mas de uma forma que não colabora para a construção da nossa reputação de competência.
Na segunda aula, eu vou te ensinar como destravar cada uma delas. E na terceira aula, eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram no formulário da inscrição da imersão. Se você não mandou a sua pergunta, não se preocupa. Pode colocar aqui nos comentários ou lá no meu Instagram, que depois de todas as aulas, eu vou fazer uma live para responder as dúvidas que talvez vocês tenham com relação às aulas ou de algum conteúdo que talvez eu não tenha abordado por aqui. As 4 travas que a gente vai falar hoje são sabotador, vergonha, falta de repertório e falta de destreza social. A primeira delas, que é o sabotador, é um conceito que está nesse livro aqui, Inteligência Positiva, do Shirzad Chamine. E nesse livro, ele fala sobre 10 sabotadores diferentes. Hoje a gente vai falar somente sobre o crítico, mas se você quiser saber mais sobre os outros sabotadores, procura no meu site, a Imersão Autoconfiança Já, que lá eu falo sobre todos eles. É um curso que tem um preço super acessível, que eu falo sobre desenvolvimento de autoconfiança e eu dou um pouco mais no detalhe o conceito de todos os sabotadores. O crítico, especificamente, é o sabotador principal. E ele não existe por acaso. Ele existe porque ele é aquela vozinha que fala na nossa cabeça que impede a gente de se expor a riscos de sobrevivência. Então ele tá ligado ao nosso cérebro de sobrevivência. Por que ele é importante? Porque lá no passado, na época das cavernas, a gente precisou desenvolver um tipo de consciência que ajudava a gente a entender quais eram os limites que a gente podia ir que não iam colocar a gente em risco físico ou em risco social. Focando especificamente nesse tal desse risco social, qual que é a função do crítico? A função do crítico é dizer para você, poxa, cara, não se expõe desse jeito junto a esse grupo de pessoas, porque eles são muito mais fortes que você, eles são muito mais inteligentes e experientes que você, eles podem te atacar. Ou não se expõe desse jeito para aquele determinado grupo, porque esse tipo de comportamento não é bem aceito por eles. Então, se você se comportar dessa forma, eles podem te isolar. A gente veio desenvolvendo isso ao longo da evolução da raça humana, e esse crítico, essa voz na nossa cabeça que encontra esses riscos, essas incertezas às quais a gente pode se expor, ela foi ficando cada vez mais inteligente, ele foi ficando cada vez mais forte, mais esperto em conversar com a gente. E ainda nos dias de hoje, ele continua falando na nossa mente, ele continua sendo aquela vozinha que muitas vezes impede a gente de fazer alguma coisa. Qual que é o problema do crítico? Ele é super conservador, ele é completamente avesso a qualquer tipo de risco. Mas se você já ouviu conceito sobre economia ou algo desse tipo, você sabe que se não há exposição a risco, não há retorno. Então, de alguma forma, a gente precisa hoje se colocar na arena, como diz uma outra autora que é a Brené Brown, com coragem, se expor de alguma forma a esses riscos de ataque ou de isolamento, para que a gente seja lembrado, para que a gente coloque a nossa autenticidade para fora, para que a gente seja reconhecido por aquilo que é legítimo pra gente. Caso contrário, a gente fica sempre ali meio misturado no grupo, a gente nunca se sobressai, a gente nunca demonstra para as pessoas que a gente tem um nível a mais de competência ou um nível a mais de conhecimento. É isso que geralmente nos mantém calados. Esse crítico geralmente fala com você de uma forma tão incisiva, tão enfática, que ele mantém você ali calado pensando, putz, não, acho que eu não tenho inteligência suficiente para fazer isso, acho que eu não tenho conhecimento suficiente para dar opinião aqui, quem eu sou na fila do pão, nessa mesa cheia de gerente, cheia de chefe, cheia de líder, muito mais inteligente do que eu para falar alguma coisa. Então, essa é a primeira trava. A segunda trava é a vergonha. Segundo a autora Brené Brown, a vergonha é um medo que a gente tem de perder conexão com as pessoas. E ela tem características físicas, respostas físicas muito claras, que são: a gente se diminui quando a gente sente vergonha. A gente arqueia os ombros, a gente olha para baixo, a gente quer ficar pequenininho quando a gente sente vergonha. E segundo o autor John Whitfield, nesse livro aqui, O Poder da Reputação, eu tô falando desses 2 livros aqui, ele fala que esses sinais físicos da vergonha, muito provavelmente
provavelmente são derivados dos sinais que a gente demonstrava quando a gente estava sendo derrotado numa guerra ou em algum tipo de luta ali numa época um pouco mais selvagem. Ou seja, quando a gente faz alguma coisa que a gente se sente envergonhado, para a gente não perder a conexão com as outras pessoas, a gente se diminui, a gente se mostra como derrotado, como inferior, praticamente para que as outras pessoas nos perdoem, para que as outras pessoas continuem querendo se conectar com a gente. Diferente da sabotagem, né, do sabotador, do crítico, a vergonha, ela é uma trava social. Uma forma muito clara da gente ver isso é: você não sente vergonha sozinho no chuveiro quando você tá cantando, mas você sente vergonha quando você tá no meio de pessoas que às vezes você até conheça, mas você tem que cantar. E outra coisa que prova que a vergonha é uma trava social é que muitas vezes a gente nem tá fazendo nada, mas tem alguém fazendo alguma coisa que a gente considera vergonhoso e aí a gente sente aquela vergonha alheia. Então, por ser essa trava social, ela também precisa ser resolvida na esfera social. E uma das coisas que, segundo a Brené Brown, que é uma grande estudiosa desse tema, diz é que a vergonha, ela não resiste à luz. Então, geralmente, ela é muito maior, ela tem muito mais poder quando ela tá só na nossa cabeça. Quando, por mais que a gente esteja numa vivência social, a gente esteja sentindo vergonha, com medo de perder a conexão com as outras pessoas, enquanto a gente mantém esse sentimento dentro da gente, ele tem muito poder. Mas se você joga a luz na vergonha, nesse sentimento, muito provavelmente ele perde a força. Vamos falar sobre a terceira trava. A terceira trava é a falta de repertório. O que significa isso? É quando você tá numa apresentação, ou você tá numa reunião, ou você tá num feedback, você tá numa situação na tua carreira, você tem a oportunidade de falar, você é chamado a dar a sua opinião, a expressar as suas ideias sobre determinado tema, mas você simplesmente não tem o que falar. Isso é a falta de repertório. Essa talvez seja uma das travas que você nunca pensou que poderiam estar prejudicando a sua comunicação mais segura. Mas essa trava de falta de repertório, ela acontece por dois principais motivos. O primeiro deles é um desinteresse seu na sua profissão, na sua área de atuação. Você trabalha porque você precisa ganhar dinheiro, você trabalha numa profissão porque você fez a faculdade quase que por inércia, precisava fazer esse curso, precisava escolher alguma coisa. Meu pai também fez isso, um primo meu fez isso, e daí eu fiz a mesma faculdade que ele, e hoje eu tenho um emprego e é isso aí. E de alguma forma você acredita que a mão invisível da carreira vai operar na sua vida e você vai conseguir crescer, se desenvolver sem ter muito envolvimento, sem ter que estudar sobre a sua área de atuação, sem ter que se atualizar de tudo aquilo que você faz, do que é pertinente ali a disciplina com a qual você trabalha. Então eu vou dar um exemplo. Você trabalha com finanças. Você não se preocupa em entender o que está acontecendo no mercado, quais são as novas técnicas, as novas tecnologias relacionadas a planejamento financeiro, ao controle financeiro. Você não tem interesse em saber o que outras empresas fazem com relação a essa área, diferente do que você faz dentro da sua empresa. Você gosta de entrar ali às 9 horas da manhã, fazer o que te pedem, sair às 6 da tarde e é isso, ganhar teu salário no final do mês e ponto. Isso demonstra que você não tem interesse na sua área de atuação, você não entende que você é um profissional autônomo. Esse já é o segundo pilar, tá? Um profissional autônomo que soluciona um problema e que, independente do seu emprego, você precisa sim estar atualizado, porque dentro do mercado você precisa ter alguma relevância. Um bom teste para você saber se você tem indícios de falta de repertório é quando alguém pergunta o que você faz, com que você trabalha, você responde o seu cargo ou você responde de fato a sua profissão? Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu sou coordenadora de marketing da marca XPTO, mas eu costumo me descrever como uma administradora com especialização em marketing. Essa é a minha profissão.
coordenadora de marketing da marca tal é o meu cargo. E se por alguma razão essa empresa decide que eu não faço mais sentido para ela, eu perco aquele cargo. Mas se eu tenho a consciência de que eu tenho uma profissão, eu entendo que eu sou um profissional competente, eu entendo que eu preciso ser um profissional interessado, eu entendo que eu preciso ser um profissional com repertório para me posicionar dentro daquele mercado. Fez sentido? Aqui eu acho que se vocês tiverem dúvidas, se não ficar claro, me mandem perguntas. A quarta trava é a falta de destreza social. Destreza social é um conceito que eu tirei de um artigo do Daniel Goleman, que tá nesse compilado aqui de leituras essenciais da Harvard Business Review, na qual ele descreve destreza social dessa forma: administrar relacionamentos para conduzir as pessoas na direção desejada. Se você não consegue administrar os seus relacionamentos de forma a conduzir as pessoas para a direção que você deseja através da sua comunicação, é muito provável que você esteja se comunicando através de ruídos. A sua comunicação não seja assertiva. Ou você simplesmente, como a gente já falou, não esteja comunicando nada, e aí por isso as pessoas acabam não seguindo aquilo que você imagina, aquilo que você deseja, ou percebendo as coisas como você quer que elas percebam. E por que isso acontece? Existem duas principais razões. A primeira delas, você não sabe o que a sua presença comunica. Então, para a gente conseguir direcionar as pessoas para a direção que a gente quer, a gente precisa entender o que a minha presença comunica. E por presença eu quero dizer a sua aparência, a sua comunicação verbal, a sua comunicação não verbal, o seu cheiro, o seu tom de voz, que emoção você provoca nas pessoas. Você precisa ter clareza de tudo isso para saber, ok, só o fato de eu estar num lugar faz com que as pessoas entendam o quê? Faz com que as pessoas pensem o quê? Então, esse é um primeiro ponto de porque talvez falte destreza social por aí. O segundo é, talvez você não entenda a sua audiência. E por entender a audiência você não compreende muito bem quais são as relações de poder entre você e o seu chefe, as relações de poder entre você e os seus colegas, quais são as dinâmicas de autoridade, as dinâmicas políticas do ambiente no qual você está inserido. E aí eu quero que, a partir dessa aula, você se desprenda daquele ranço da politicagem e substitua por uma ambição de desenvolver essa destreza social. Outra coisa que é importante você entender sobre o ambiente para que você consiga guiar as pessoas na direção que te interessa é qual é a cultura dessa empresa ou desse mercado? Quais são os valores dessas pessoas? Como elas percebem o mundo? A partir de qual perspectiva? Se você não tem essa visibilidade, se você não busca entender tanto a si mesmo quanto as pessoas dessa forma, vai ser muito difícil você conseguir ter essa destreza, ter essa capacidade de, através da sua comunicação, direcionar as pessoas para um lugar que te interessa. Bom, então essas foram as 4 travas que ou estão fazendo com que você não fale aquilo que você pensa, não expresse a sua opinião, não construa a sua reputação de profissional competente, ou estão fazendo com que você fale, se comunique, mas não seja entendido. Ou seja, que a sua comunicação seja um ruído. E aí você não consegue também fazer com que as pessoas te percebam da forma como você quer. Às vezes você até é percebido de uma forma que não te agrada. Nas próximas aulas eu vou te ajudar a destravar tudo isso, a desenvolver tudo isso e vou responder as perguntas específicas de vocês. Então não percam a aula de amanhã e a aula de depois de amanhã, elas vão estar muito bacanas. Eu vou realmente destrinchar cada um desses pontos, ajudar vocês a fazerem as perguntas certas para si mesmos, a entender um pouco mais sobre o seu ambiente, sobre si mesmos, para que então você parta para a ação e se comunique de forma mais segura. Se você gostou da aula, comenta aqui, compartilha o vídeo com seus colegas, manda o link da inscrição para o pessoal, manda o link do WhatsApp para o pessoal. Fala, pessoal, a aula tá muito boa, tem coisas novas, tem muitas referências.
Participem, vocês vão gostar. Eu tenho certeza que você tem um colega que pode se aproveitar desse conteúdo, você tem uma amiga, um amigo que tem dificuldade de se comunicar, se ele é muito tímido, ou se ele fala e é entendido de forma, às vezes, como uma pessoa brava, ou se ele fala e nunca é ouvido, uma pessoa que não tá conseguindo se colocar, se impor no mercado, construir uma reputação competente. Vocês me ajudam demais compartilhando o conteúdo. E não se esqueçam, se ficou alguma dúvida também, bota aqui nos comentários, me manda lá no Instagram que eu vou responder tudinho pra vocês.